aqui então. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Michael, guia de vocês, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Voltando aqui com o nosso quadro Sommelier de Combos, para degustar mais uma comberagem safada. Tô aqui dessa vez com o nosso segundo lugar da Arena de Kravok, que é nosso vice-campeão aí, né? Ou seria vice-sobrevivente. Se apresente aí pra galerinha do YouTube, primeiramente. Opa, prazer, meu nome é Rafael, conhecido como Taruma nas arenas, conhecido também como Trash Talk. Eu me esforcei muito para tentar descompensar os meus amiguinhos, mas estamos aí, né? Segundo lugar, já participei de alguns torneios, alguns torneios de algumas coisas aí, mas em Skyfall foi a primeira vez que eu monto uma ficha de Skyfall mesmo. E como é que foi a experiência de fazer este combo maroto? Cara, eu digo que não exatamente foi um combo, porque eu não fiz nenhuma combinação de habilidades. Eu digo que eu fui muito mais uma mira de estratégia e também pegar as coisas mais fortes que eu vi, né? Coisas que dariam garantia. E dar algum jeito de fazer um spoilerzinho, né? Um conjurador vencer numa arena onde só tem pugilista e porradeiro safado, né? De fato, um conjurador venceu, mas isso aí é papo para outro vídeo. Vamos começar É, a falar um pouco, apresenta aí o seu personagem e um pouco da história, do conceito que você criou para ele quando você estava bonecando. cara, quando eu tava brincando, eu tava procurando essa questão, né, de conseguir fazer um conjurador que consegue resistir a combates. Eu perdurei por várias direções, né? Procurei algumas habilidades, cheguei a fazer um retornado, até eu chegar nas partes dos anões e do Cavaleiro Tóptero. Então você jogou de touro, Eu quase então. fiz, aliás, um necromante que era um Draco. O meu maior plano era ficar empurrando as pessoas de muitos metros no ar, mas acabou não rolando por limitações da arena, que eu imaginei teria. Mas depois que eu desenvolvi, né, o conceito, eu busquei algumas coisas envolvendo pântanos, né? Taruma, que eu me lembro, é uma planta que é taruma, correto, né? Que é uma planta ou alguma coisa envolvendo dos pântanos, né? Eu busquei. E acho que é uma planta ou um pássaro natural dos pântanos. E eu fiz ele num conceito de ser um militar que sofreu muito a vida, né? Ele é um anão, ele viu a sua família ser desolada pela terra. Ele era um cavaleiro tóptero, né? A família dele era de Anurus, Então ele é um então ele Tora que acabou cresceu no criando reino esse de afeto. Blukta. Exatamente. E ele viu a família dele ser completamente dizimada pela terra, né? Pela maldição dos anões. Desde lá, ele rasgou o manto dos cavaleiros tópteros, se tornou um cavaleiro desgarrado. Por isso que ele monta num mosquitão, né? A skin do meu bichinho Topter é um mosquitão, então ele se tornou um desgarrado. E, e saiu por aí, com o juramento dele de derrotar a Terra, né? De proteger as pessoas da Terra. E a si mesmo. Então ele vivia nessa contradição de enfrentar a erosão e ser aquilo que causa e que vai sofrer com a própria erosão. Já que você já comentou do seu legado, né? Você falou que você estava jogando com um Tora, né? A melancolia aí Exatamente. dos Toras é justamente essa questão do pó ao pó. Tudo que você cultiva, constrói, se orgulha, se tornará pó mais cedo ou mais tarde. Então, assim, E me tornei, qual. né, cara? Segundo lugar. É, de certa forma. E qual das duas opções de touro que você escolheu? Por que você escolheu o touro em específico? Tora, especificamente porque, eu gosto muito desse legado, eu gosto muito da questão do legado ter essa melancolia em específico, né? Ela remete a coisas da minha vida que eu gosto bastante, mas eu escolhi especificamente pelas capacidades dele, acho que foi de... Peguei o Thor Mundiano, deixa eu abrir aqui, A pra mim gente tem também o catar. Noatorenho, que é o que tem o caminho das pedras e o cabeça dura, e tem o Tormundiano, que tem o toque da ruína e tem o lamber feridas. Deixa eu catar aqui. Thor. Cara, eu peguei o Thora aqui.
no Atorenho. Eu peguei o Torá no Atorenho com cabeça dura, especificamente. Entendi. Por Ele causa da tinha coisas habilidade de interessantes pra teimosia. mim ali já, era melhorzinho. E mais importante, né, o caminho das pedras. É o que fez eu poder começar a trilhar um caminho de um conjurador tanque. Porque no final da arena eu tava com quase tanta vida do que a maioria dos combatentes. Verdade. E uma boa edição. Permitiu eu poder usar uma armadura pesada e conjurar, né? Isso facilitou muito para mim ter opções defensivas nessa arena. E mesmo com essas opções defensivas, eu quase morri hein, numa dessas Entendi. lutas aí. Você chegou a pegar alguma maldição? Peguei a minha maldição é. Cadê aqui? A das cobras, cara. Ah, você Não é jogou de Naga, é Gorgon. Gorgon, isso. Joguei de Gorgon, que ninguém tentou me cegar, mas eu já estava preparado para isso. A vantagem de ser um Torá também é que qualquer ataque contra a minha constituição é com desvantagem. E a minha proteção de constituição era alta. Então, se a galera tentasse atacar ali, já ia perder a ação deles, ou ação bônus, que eu me lembro. Não seria desperdiçar uma ação bônus à toa por conta da alta defesa e da desvantagem. Uhum. E por que você escolheu pegar essa maldição do teu personagem? Bom, porque eu queria, né, já aproveitar umas das maldições, que é basicamente o quê? Se eu puder negar dos efeitos ruins delas, eu teria bônus a mais de graça. Além disso, especificamente o poder que estava me faltando. Eu estava com poderes faltando para a ideia da minha build, porque não tinha tantos poderes bons assim. E então eu encontrei no Gorgon um poder bem interessante que é o Força dos Cardumes. O que ele Você ganha faz? Ele mais um na aumenta em mais proteção de um. destreza e mais dois em ataque. Exatamente. Isso permitiu eu conseguir fechar um mais 9 de ataque e uma defesa de 21, que é mais ou menos a média que eu estava esperando na minha destreza. Né? Porque considerando que você estava sempre com o equivalente da Libela A Gigante, você armadura estava sempre com uma vantagem em numérica, né? vantagem. Era essa a pira. Entendi. Origem você falou que você pegou o juramentado, né? Juramentado. Tem um motivo E específico. qual seria? Eu precisava usar escudo e nada me dava proficiência com escudo no geral. Então eu encontrei uma forma de ter proficiência com escudo, que é com juramentado, e aí, como a gente tinha um valor para gastar, eu fiz um escudo de Naka, para me poder usar a magia sem sofrer a penalidade do escudo. Aí, para fechar redondinho, a maior redução que eu poderia na situação que eu tava. O Por um juramentado dá conjurador. proficiência em escudo? Oi? Nem vi. Ah, que eu tô olhando que juramentado proficiência, essa proficiência em percepção ou medicina. Não, não é as proficiências dele, mas acho que é um dos poderes dele. Que ele dá aquele poderzinho. Ah, é verdade. Honrar promessa. Ele me Você dá é proficiência com proficiência em escudo todos e os deixa eu ser escudos e uma proficiente em proteção mais um concedida. atributo da minha classe. Isso fez eu poder ter É, 3 atributos treinados, que era a força, a constituição e a própria sabedoria que eu sou obrigado. na época do playtest a gente comentou que juramentado estava desequilibrado em relação a outros antecedentes. Yeah. E realmente ele é bem forte, né? A possibilidade de tu ganhar proficiência com escudo e ter mais uma proteção que tu pode se tornar proficiente fez com que eu conseguisse deixar a maioria das minhas proteções mais baixas com uma média de 18. Porque eu É, podia ter um atributo alto em umas e com atributo alto em umas e proficiência em outras. Então tudo ficava um bônus parecido de mais 3. Mais é arma, uma magia aí, eu consigo fechar. Acho que 18 na média de todas. bem Quase todas as forte. relevantes. Eu lembro que na época dos playtests a gente chegou até a comentar alguma coisa sobre o juramentado. A gente falou bem mal do juramentado na época também, tanto pelo fato dele estar mais forte do que as outras proteções, quanto o fato dele ser meio que uma redundância da melancolia dos urodeiros. Mas esse é assunto para outro vídeo. Justo. A questão da sua classe e trilha. Comenta aí pra gente por que você escolheu a sua classe, qual foi a classe que você escolheu e a sua trilha. Tá.
Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é muito simples. Versatilidade, na maioria das vezes, ganha de tudo. Se você estiver bem preparado para executar as coisas que você tem, você normalmente vai achar uma vitória. Essa é a minha forma de pensar e minha forma de lutar. Então, depois que eu consegui resolver as questões de ser resistente com anão e com o juramentado, eu tinha que encontrar formas de eu me manter um bom tempo lutando, né? E além de me manter um bom tempo lutando, eu precisava encontrar algo que me desse essa versatilidade. Então eu escolhi conjurador, o cultista. O cultista, ele me deu a liberdade de eu pegar magias bem poderosas, né? Não sei se vai ter um tópico de magias depois, aí eu posso explicar minhas magias depois. Você pode explicar depois, você pode falar agora, fica a seu critério. Não, eu vou deixar pra depois, porque aí fica mais suspense. Mas eu peguei magias bem interessantes que me deram uma vantagem bem grande dentro da arena, né? E na classe, eu acabei pegando o poder para ter dois poderes para mim ter eficiência. Um deles é acho que é conjuração rápida, que permitia eu conjurar magias com ação livre, pagando o custo de PM. Então isso já era uma ação extra para mim poder utilizar as minhas magias, né? E ter uma garantia de eu poder usar alguns efeitos adicionais e estar sempre em vantagem de ações contra o meu oponente. E o outro, acho que é quintessência, algo do tipo, que é o que permite eu quando eu conjurar uma magia, usar a minha reação. Isso, na verdade, ele já tem. O que eu peguei é que dobra esse aumento. Ele dobra a minha proficiência no meu ganho. E aí ele permite com que o meu personagem, por exemplo, recuperasse 6 pontos em vez de 3. Ele ganhou, tipo, uma sobrevida no conjunto de conjurações dele. Tem, você pegou magia ligeira. E o que aumenta esse recurso que ele tem, que acho que é o Estelar. Eu posso catar aqui também. Isso, convergência galáctica. Isso, Convergência Igual o Galáctica. dobro da proficiência. Ele ele facilitou essa questão para mim. Aliás, eu escolhi. Isso foi um erro que eu acabei comentando na ficha. Se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse notado. No ocultista, eu acabei escolhendo. Não é um erro, tipo, é um erro que eu notei que poderia ter feito melhor, né? Na minha ficha, eu acabei escolhendo a opção que conjura com foco, né? Que é a tradição. Ah, Aqui, tá, deixa eu ver aqui. Tá dando foco. isso aí, tradição do foco. E ela me dá a limitação de ter um item. Tem que ter um item na mão e ele para mim conjurar. É, tipo, Só que eu usei quase, tipo, eu quase não variei as minhas magias. Então eu teria toda a liberdade de ter pegado Binato. Isso teria aumentado o custo que eu posso conjurar das minhas magias e eu não precisaria estar segurando nada. Eu quase perdi uma luta quando ainda podia usar pontos de sombra, né? Eu quase perdi uma luta por um cara me agarrar e ter um combo focado em agarrar. A minha ficha, tipo, minha é, defesa era boa contra agarrar, a galera rolava com desvantagem, mas um cara focado em agarrar tava difícil. faz sentido. Você pegava restrição, você tem o benefício de. Você tem que ter o foco, Yeah. né? Você não pode conjurar sem ele. Sempre que você conjura magia incluindo seu foco arcano, você ignora os componentes materiais e pode realizar componentes somáticos somente com a mão que está empunhando o foco. Só que você não consegue conjurar, tipo, sem, Sem foco. sem ter o foco. Né? Com Inata eu teria essa Você vantagem, porque, prefere por falar exemplo, ele das me agarrou na suas. luta. Oi? Você prefere falar das suas magias primeiro ou você prefere comentar sobre a sua trilha? Que foi o que fazia Cara, você ter turnos, assim, já dando o exploit aqui, né? Tipo, já jogando do ventilador, turnos é o que você fazia você longos. ter, tipo assim, 20 minutos de turno. No mínimo, assim. E eu sabendo o que eu queria fazer, né? Eu tinha certeza que eu queria fazer e ainda assim era muito tempo no turno. Cara, eu vou falar da trilha, porque aí eu falo das minhas magias, porque as minhas magias foram escolhidas por conta da minha trilha. Bom, a minha trilha é, como eu falei, né, Cavaleiro Tóptero. E eu, a última vez, tinha feito um vídeo aqui nesse canal, falando do Cavaleiro Tóptero, era só A. Eu provei que Cavaleiro Tóptero, no mínimo, tá beirando ali o S, cara. Porque o que esse bagulho faz é bizarro. Pois é. Cavaleiro Tóptero, eu escolhi ele por conta de uma coisa. Eu tinha várias trilhas que eram fortes, que permitiam fazer ataques com criaturas, e que eu precisava disso para ter uma economia de ação boa, né?
Cavaleiro Tóptero, ele consegue transformar uma ação bônus para transformar em um agarrão, que é interessante. Ele pode fazer uma ação livre para dar vantagem para o próprio bicho, e ele pode atacar com uma ação livre. Isso já era muito bom, mas eu não queria fazer só isso, porque tinha opções de eu fazer uma ação, duas coisas, né? Com versões avançadas de várias trilhas. Como, por exemplo, acho que é o Mestre Animal, não me lembro o que é. O Mestre das Feras. O Mestre das Feras, ele tem uma opção parecida nisso. Só que o meu querido Cavaleiro Tóptero tem uma opção muito legal. Quando se torna avançado no Cavaleiro Tóptero, ele permite que quando você usa esse ataque, você possa conjurar um truque ou fazer um ataque com uma arma com um escritor montado. E aí, por conta disso, eu consegui uma economia de 2 ações numa ação livre. Então eu tinha 2 ações numa ação livre de ataque, uma ação bônus que eu podia usar para agarrar. Esse agarrão ia com vantagem, então eu deixava o resto dos meus ataques com vantagem, por conta do intimidar. E eu tinha liberdade de conjurar 2 magias, uma com ação padrão e uma com ação livre. Então se É, tornava um conjunto muito forte para economia de ações. a posição dela no tier list da época que a gente fez a tier list das trilhas. Que a gente vai refazer ela assim que a gente receber os materiais dos escolas de magia. Eu lembro que foi muito Sim. porque ela é um DPS muito forte no início do jogo, mas no late game esse dano que ela causa não aumenta. Mas acho que a gente não tinha essa métrica da economia de ações dela, que é E o que aliás, a destaca ela em questão dela relação dar às 2 ataques, outras. né? E ela pode te dar um ataque extra, né? Além de você fazer um ataque, ela te dá um ataque extra. Para combatente, seu ouro. Mas assim, se você compara isso com o pugilista, mas isso é um É, assunto que a o gente pugilista não tem retoma como na. discutir, né? Isso é um assunto que a gente retoma na tier list das trilhas. Perfeito. Mas assim, realmente, cara, turnos, tipo assim, 20 minutos ali combando os inimigos. Você matou a maioria dos seus inimigos. Acho que a maioria, para não dizer todos, a maioria deles foi morto em um único turno seu. A galera não se escondia assim, porque eu tive uma sina nesse maldito esse torneio que eu só enfrentei mapa de água. Todas as minhas lutas foram na água. Todas as minhas lutas gravadas. Vocês vão ver o quê? Onde é que eu tô? Na água. Teve uma luta que não foi na água, que foi dentro de um redemoinho muito doido. É, Dentro desse redemoinho, eu tava milico com um maluco que agarrava. E eu ainda quase matei ele. Foi muito perto, próximo. falando agora das suas magias. Quais magias que você escolheu e por quê? Nas minhas magias eu tive muitas dúvidas, né? Eu procurei muitas magias que elas tivessem interações interessantes e formas estratégicas de eu me aproveitar da arena e também da questão que é liberdade de movimentos. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu mirei nas magias que eu precisava de dano potente. Então, eu peguei, por exemplo, derreter mente. Como eu não tinha medo de ficar perto das pessoas, porque eu era um combatente melee, que eu tinha resistências, né, uma defesa alta, eu tinha a magia de mais dano e que não e que ignora a redução de dano. Né? Pra quem não saiba, como ela ataca a sabedoria, ela não ataca proteções físicas, então ela ignora a resistência de dano de É, armaduras. como a regra é atualmente, infelizmente funciona desse jeito. É, então permitiu eu tipo, encostar essa magia na testa de um cara e estourar ele de dano. A A magia de segunda camada magia que eu escolhi rasa causa 10 é, D6 de dano psíquico, é um dano muito forte. é muito E forte. A ainda média de deixa a dano é tipo pessoa desprotegida com um 48. atributo mental, né? Então, assim, mesmo sendo É, 5 pé, tipo, eu acho que você matou pelo menos uns dois com essa magia. sim. Eu arregacei uma galera com essa magia. Teve a luta de 2x1 que eu lutei, que eu usei ela 2 vezes e foi bastante pra finalizar os dois oponentes. Foi tenso. Bom, depois disso eu encontrei uma magia de dano, ó, que era perfeita pra mim poder finalizar meus oponentes. Depois eu pensei, eu preciso de uma forma de poder fugir de quem me agarre, né? Então, uma das opções que eu tinha, né, é usar uma magia que eu não precisasse de ação verbal, né? Verbal não, versão somática, que é movimentar as mãozinhas para poder escapar. Então, eu peguei Pasto Nebuloso logo de cara.
e escudo arcano pra aumentar as minhas defesas, pra mim poder fechar uma média de 18 em todas as defesas importantes. E tirando a destreza, que fica 20, e a sabedoria, que fica 21. 21? Então 22. você pegou Que o aí escudo são minhas duas arcano defesas mais grandes. para escudo arcano para fortalecer suas proteções e o passo nebuloso para te dar mobilidade e fugir de agarrão, esse tipo de coisa. É. Mas tinha uma que é melhor ainda em mobilidade, que é Portal. Portal ele tem uma vantagem bem legal na arena, que eu usei bastante, ele foi muito crucial para muitas ações que eu tomei. Foi a magia que você Que é mais o quê? utilizou, na verdade, né? Realmente, foi ele e outra que eu vou deixar pro final para conjurar, que é a magia mais quebrada de Skyfall, pelo que eu vi até hoje. Mas acho que foi uma das magias que eu mais tentei utilizar para me aproveitar. Ela encurta muito o espaço contra certos oponentes e vai eu poder, tipo, colar no oponente um turno. E se eu colar no cara num turno, é muito capaz de eu arregaçar um cara de porrada. Essa questão de você faz o primeiro portal no alcance e o segundo portal aonde você enxerga, tipo, É, eu não sei, mas né? é bem forte, tipo, a qualidade dessa magia é bizarra. Pra arena, eu poderia estar em qualquer lugar da arena com uma ação padrão. Tipo assim, em Ação padrão, eu termos estou em qualquer de lugar da arena. E eu posso conjurar com ação de mobilidade, bônus, né? ela é definitivamente uma das melhores, se não a melhor. Tanto dentro quanto fora da arena, né? É, fora da arena, aí ela brilha, né? Tu pode abrir onde tu quiser que tu veja, tu tá lá. Uma baita numa vantagem de uma magia. Ainda mais pra Cavaleiro Tóptero, por exemplo, porque tu pode atravessar o portal com o teu bichinho, fazer ele tamanho grande, e aí tu pode parar em Já vamos qualquer deixar isso lugar bem que tu claro, quiser. que, tipo assim, teu personagem se bonecou a build de insta-kill e foi nerfada na hora, tipo, que a É possibilidade de verdade. você subir Que o cara lá em cima e soltar o cara da puta que pariu, tipo, foi uma medida de errata que teve que ser feita na arena pra impedir isso, porque senão não teria nem chance pros outros jogadores conseguirem porque jogar. eu. Cara, porque tu conjura magia, eu posso ver até qual é a distância eu faço. Tanto que dá pra fazer o quê? Ah, sei lá, 1000 metros. Eu agarro o cara e jogo ele. E ainda é pior, eu peguei a magia tufão. Eu abro a magia do portal do lado do cara, jogo o tufão do outro lado. O tufão empurra ele a 3 metros instantaneamente pra onde eu quiser. Eu empurro ele pra dentro do portal e ele morre. É brutal. É assim, é muito do safado, né? Mas caso vocês queiram brincar com isso em algum momento, aproveita que assim, cara, teoricamente tu lança duas magias e tu mata qualquer criatura aí, que quiser. De tamanho grande, pelo menos. Isso é uma coisa que é importante Bom, lembrar, que você tem que estar sempre modificando ela para conseguir passar o teu mosquito, né? sim. É uma coisa que ela sempre tem que ser tinha que ser modificada para poder abrir. No início das lutas do torneio, eu não tinha se ligado, mas a gente analisou e no curso das ações que eu fiz, inverter as magias não ia fazer diferença. Efetivamente, eu inverter as ordens das magias não ia fazer diferença para a segunda magia. Então, não foi algo que foi um problema de fato. Assim, Meu custo de PM eu nunca cheguei próximo de zerar por conta da outra skill, que eu recupero 6 pontos de mana. Aí fica 12 pontos de mana a mais. Eu fico, acho que em 33. Então tipo, a quantidade de PM total é muito grande para sustentar essas conjurações e melhorias. Além disso, né, eu conjurei essas magias. Teve algumas que não foram tão úteis. Não, nem vou chegar a citar, porque eu não precisei usar nenhuma delas. Vou falar mais do essencial. E a magia que eu acho que quebrou muito dos jogos, que ela foi muito ridícula. Cara, a magia Atoleiro de Cramboso. Não, a Atoleiro de Dom Guilherme, né? eu acho alguma coisa de Dom Guilherme. É, Deixa eu pegar ela aqui. puxa ela aí, que essa magia é ridícula. Deixa eu pegar, acho que pesquisar por Dom Guilherme vai ser mais fácil de achar. Calma aí. Me dá um segundo, que agora o meu controle vai achar essa merda de tão desequilibrada que ela é.
Cara, mas vai pra parte de magias e puxa. É mais fácil. Quiser. Magias. Cadê? Camada rasa, né? Atoleiro mágico de Dom Guilherme. Ó, tá aqui na página 290. Isso aí. Vou explicar essa magia é uma doideira. Essa magia ela permite que eu crie um conjunto de quadradinhos no chão que permita com que as pessoas que iniciarem o turno dentro desse quadrado somem 4d10 de dano e eu posso mover esses quadrados com uma ação bônus. Ela, olhando assim, ela fala assim, tá, é uma magia de concentração que fica ticando dano. É Legal, uma mas ela magia tem uma muito parada boa. ainda mais roubada. Porque o especial dela é o quê? Caso qualquer aliado esteja em cima dessa magia, qualquer ataque, qualquer ataque contra criaturas vai causar mais 2d6 de dano de veneno nos alvos. Então, assim, Por a parada é isso meio que ela é bizarra, considerada porque uma magia utilitária e não ofensiva. é. Então ela causa 4d10 de dano, que em média, se a gente for pegar a média que é 6, 6, 6, 12, 12, 12, 24, é uma magia de 3 PMs que dá 24 pontos de dano e aumenta o bônus de todos os aliados em cima dela em, tipo, 2d6 de dano. Então ela é bem forte, assim, meio descompensada comparada às outras. Porque o que eu dei de dano com essa magia não tá escrito. É, eu acho que ela é E mais forte na arena do que numa mesa, se a gente for parar pra pensar. eu não tenho certeza porque tem magias que, pô, se tu pega, por exemplo, o meu plano inicial, que acabou sendo barral também, tu pega a magia aracnídeo, que ela não é concentração, tu cospe no cara, acertou, ele fica parado, ele não pode se mover, Não, o resto da cena, tu joga embaixo do cara ele morre. essa ela foi banida da arena por um motivo, né? É, que aí. Mas, por exemplo, amarras, eu não tinha me ligado nas amarras, mas acho que tem amarras elementais, serve pra mesma coisa. Joga umas amarras elementais do cara, bota isso daí, cara, tu dá 24 de dano instantâneo que não pega na redução da criatura. Porque redução a gente foi fazer uma comparação, né? E Então, redução ela é equivalente e é só aparece em armaduras. E elas só protegem de é redução contra ataques nas somente proteções físicas. ela, E isso não ataca. exato. O fato, e aí eu volto naquele ponto, né? Que, assim, o fato das reduções só se aplicarem a ataque contra as proteções físicas não vai funcionar. Isso vai precisar ser erratado em algum momento. É, E, tipo, essa depois que arena eles foi a errar todo prova. o jogo. Tipo, essa arena foi a prova de que o ataque ser feito só com a redução pegar só em proteções físicas é desequilibrado. Essa arena provou É, o isso. fato é que é desequilibrado contra jogadores, né? Mas muitos monstros nem vão ter redução direito. E muitos Não, monstros vão ter muito mais vida. Então, toda depende. criatura de Skyfall tem redução. Uns mais, outros menos, mas todas elas têm. Ah, então elas vão sofrer. Mas eu justo, eu entendo. Faz sentido. Mas isso Mas provou isso é que, tipo, por problema pra gente exemplo, discutir sobre errata do futuro. No momento, essa magia é, só solou muita gente na arena. ela eu usei bastante nos primeiros turnos, mas, assim, talvez mesmo se eu não tivesse ela, eu pudesse fazer umas coisas legais. Mas um Eu acho. cálculo que eu fiz, podendo fazer todos os ataques, mais essa magia, dava 120 de dano médio. Era bem bizarro. Olhando em retrospecto às suas lutas, tipo, as magias que você mais utilizou foi Portal, o Atoleiro e Determente. É. Mas eu também usei bastante, por exemplo, outra magia que eu esqueci, quase esqueci de comentar, que é velocidade de knock, para poder, por exemplo, ganhar ações bônus extras, me movimentar mais e poder mover esse atoleiro. A build girava em Sim. velocidade de É, knock para mim ter duas ações bônus e uma velocidade. ação padrão para ficar correndo atrás dos caras. Velocidade de Uhum. Enoch, ela é. Ela é magia meta de para qualquer build que você vai fazer. Tipo, não, se você tem a possibilidade de pegar velocidade de Enoch, não tem por que você não pegar. Saca? Dificilmente vai ter Uhum. coisa. Assim, não digo que ela é, tipo assim, imprescindível em toda situação, mas se você tem a possibilidade de pegar ela, ela vai turbinar qualquer build que você fizer.
E pior que eu nem usei ela da melhor forma. Se eu pudesse usar ela da melhor forma, seria mais legal, mas eu usei muito ela para ela aumentar minhas ações bônus. Porque aí, eu, teoricamente, o plano inicial era o quê? Eu conjurava a velocidade de ataque em mim mesmo, conjurava o portal e usava ação bônus para mim poder trazer o bicho. Eu montava no bicho, sobrava uma ação bônus, eu agarrava o cara e jogava ele do teto, Não, assim, de a milhões de quantidade de metros. ações que você tinha por turno era inacreditável. É. Ainda sobrava ação para mim bater no cara no chão, para fazer o flare play. E quanto aos seus equipamentos, o que você pegou de apetrechos e aparatos aí? Bom, meus apetrechos, eles são dois itens muito simples que estouraram quase meu orçamento e sobrou um dinheirinho ainda. Que é o quê? A gente tinha 2000 T, eu peguei uma armadura de placas, acho que é a armadura mais alta de Skyfall, A armadura com mais ossada de alta, sauro, deixa eu ver aqui. que é a armadura, acho que é de placas, mais a ossada de sauro para mim fechar 6 de redução naquela armadura. Ou seja, seria a armadura mais resistente. E eu peguei um escudo, como eu falei na parte que eu falei um pouquinho antes, eu peguei um escudo de Naka para mim poder usar ele com conjuração. Porque aí eu teria, tipo, 8 de redução. É, Seria um pouquinho a menos do que 9 que seria se eu usasse o escudo de placas também. De placas de Sauro. Não, ossos. E isso, tipo assim, estourou o que eu tinha de força, né? Eu tava no quase ficando limite pesado. no Eu não limite tinha mais máximo nada. ali da carga que você podia carregar. É, não, eu não podia levar mais nada. Tanto que eu entrei na arena com um escudo, a armadura e um sonho. No caso, depois que a gente foi fazer um recálculo de umas paradas, sobrava um pouquinho. E aí deu, por exemplo, numa das lutas eu levar uma poção que eu roubei de um personagem que eu acabei matando. De fato, você foi o único personagem que matou um inimigo, né, na Cara, arena. mas ó, como tem mais alguma coisa pra explicar da ficha, porque eu queria comentar dois combates, já que Não, sobrou um pouquinho a de gente acha tempo. que a gente pode entrar na. Agora que a gente já passou até pelos equipamentos, acho que a gente pode entrar nos altos e baixos na arena. Tipo assim, comentar tipo, a luta que você achou mais tranquila, a luta que você achou mais difícil, esse tipo de detalhe. Acho que já pode começar a entrar no decorrer da É, arena em si. cara, eu vou fazer um rápido recap, tipo, em escala. Minha primeira luta foi a luta das eliminatórias. Algumas delas não valeram, então eu não vou considerar elas. Eu vou considerar só a luta que eu peguei de 2x1. A ficha ela rodou muito bem. Tipo assim, muito bem mesmo. Eu tava enfrentando dois personagens, uma conjuradora comandante que se comandava e um outro cara que tinha, tipo, conjuradora não, conjuradora, perdão. E um personagem que eu não me lembro agora, mas ele tinha, tipo, build de movimentação. Acho que é Uhum. um elfo do outono com build de movimentação, todo bolado. O que eu fiz? Eu acabei começando a rodada? Não, fui em segundo na rodada. A outra conjuradora ela começou a andar, a gente estava de separadão nos cantos. E a magia portal brilhou. Eu abri o portal do lado do cara, apareci do lado dele. Eu agarrei ele, puxei ele pra dentro do portal, meti um atoleiro e dei duas porradas nele. Então, assim, foi cena de destruição em massa. Quando voltou pro turno dele, ele já tava morto por conta do veneno, da parte do atoleiro, que acabou pô, tornando basicamente uma finalização ali nele. Depois a outra conjuradora, ela foi atrás de mim e conseguiu reviver ele com magia de cura e mandar ele me bater. Acabou errando umas porradas, ele se jogou de novo no mar. Eu conjurei portal de novo, acho que peguei ele ali e estourei ele de novo ali. Estourei ele de porrada. Mas tirei ele do mar pra ele não afogar a câmera. E ela, depois, cara, foi bem tranquilo. Eu passei a parte do atoleiro pra cima dela e dei um derreter-mente. Eu pensei que ia precisar do atoleiro, mas o derreter-mente finalizou ela também. Acho que ela já tinha tomado um outro atoleiro antes. Foi uma luta contra dois personagens que, por eles estarem separados, eu tive muita vantagem. Por conta do portal. Aí o portal teve o maior brilho. É, não, a combinação, tipo, portal atoleiro é bem. Foi bem forte mesmo. Né? Deu vantagens interessantes pra mim. Após essa luta,
eu tive uma luta mais tranquila, que eu não me lembro agora, acho que ela não foi tão tensa. Não vou me lembrar agora que luta foi. Mas eu tive uma luta legal, que foi ela Milizona, que eu tive com o mano dos ventos. Eu lembro que você Essa teve luta essa aí luta, foi. tipo, tinha, a arena era tipo um ciclone, você estava no meio do olho do ciclone, tava tudo maluco que tinha build de mobilizar. É, o que ele fez? Pra mim, ele cometeu um pequeno erro no curso de ações dele, porque não tinha porquê. Ele pensou o quê? Ele viu aquele ciclone e falou, cara, eu vou testar pra ver o que que dá. Em vez dele me agarrar, ele fez, me empurrou. Eu tomei dano e isso me deu liberdade pra mim cacetar ele. Ali eu cometo um pequeno erro, que eu gastei uma das ações que eu não precisava. Mas é porque na lore dos dois personagens foi legal. Esse foi o personagem que eu matei, aliás. Mas, cara, o meu personagem, como eu falei, ele era todo sobre a questão contra a Terra. E o outro personagem era A Naga deu da era Terra. uma naga devota da Terra, cara. Eu não, não Então, era, eu assim, não sei, eu não sei se ela como era não? devota da Ela não Terra. era devota, mas ela me questionou quando Ela eu falei mencionou várias da deusas. Terra. Eu lembro que ela mencionou várias deusas Sim, durante a luta. mas ela em específico, né? Quando a gente, tipo, conversou, ela me questionou da Terra. E meu personagem, ele tem esse trauma na vida dele. Então, ele foi pra matar. Quando a Naga me empurrou, eu tomei aquele dano, eu fui pra cima dela, eu joguei o atoleiro, dei dois ataques nela, agarrei o maluco, e, tipo, subi pra cima e tomei dano de queda com ela, me joguei junto com ela, né, contra o atoleiro. Verdade, isso assim eu lembro. A gente ainda teve aquela discussão que, tipo, o dano extra do atoleiro ele não entrava no dano de queda porque era um dano do ambiente, Sim, não um porque não dano que era você um tava ataque, né? causando. Exatamente, também não era exatamente um ataque. Aí, tranquilo, eu joguei junto com ela, né, também pra representar essa parada do ódio do personagem. Depois, ela tentou gastar pontos de sombra contra mim, né, porque a gente ainda tava usando. Aí eu gastei pontos de sombra contra ela. Aliás, ela roubou o meu pássaro. O meu pássaro não, o meu cavaleiro tóptero. Ela gastou acho que 3 pontos de sombra e baniu o meu cavaleiro tóptero, o meu tóptero. E eu fiquei, tipo, a pé. É, Aí me ferrou um que pouco. uma das formas de tentar quebrar a tua build era se livrar do teu mosquito o mais rápido possível. E assim, Mas é não é importante tão já deixar difícil, não é um grande problema. um disclaimer aqui que vai aparecer em outros vídeos também, mas a mecânica da sombra é uma mecânica que foi usada até certo ponto da arena até o momento que simplesmente se tocaram que ela não é viável em PVP, não faz sentido essa mecânica no PVP, e aí Yeah. pararam de usar ela. Inclusive, Isso foi na minha, no final da minha luta. para próximas arenas já fica setado que não vai ter mais sombra na arena, porque não faz sentido. Nessa luta, ela tirou o meu bicho com uma sombra e depois tentou conjurar uma magia. Eu fiz a mecânica de contestamento de sombra, que ela é ruim mesmo, impedi ela de fazer isso e me sobrou 2 pontinhos de sombra. O que aconteceu? Ela veio e me agarrou e jogou meu escudo longe, né? Jogou meu escudo longe. Tinha aquela questão que a gente comentou sobre eu tentar esconder como é que eu conjuro, mas, né, daí, tipo, não tinha narrado, então realmente podia ter a informação. Pegou e jogou meu escudo longe, voando, e me agarrou. Eu estava descompensado. Eu gastei um dos meus pontinhos de sombra para ele vir para mim, e o meu escudo vir para mim e eu poder conjurar. Eu conjurei o Misty Step, né? Teleporte, um passo do nebuloso. Saí atrás dela e lancei um derreter-mente. Aí o derreter-mente finalizou o serviço, né? Acho que com 40 ou 50 de dano. Rodei muito bem. E aí você mata acho, o único personagem que foi de fato executado na arena. É, teve a parada da flor, a narrativa nesse momento foi muito massa. Esse dia foi massa porque um personagem teve uma finalização de sombra legal. Acho que ele vai acabar É, aparecendo aqui para eu comentar acho mais. que eu acho que a gente pode. Eu tenho que ver com ela se ele vai querer aparecer aqui. Mas nesse mesmo dia a gente teve dois pontos. A gente teve um efeito da arena, que foi impactante da lore, que foi na minha luta contra esse personagem. E a gente teve a sua luta, onde a gente teve a entidade, né, que tá organizando esse torneio dentro do universo de Skyfall, que é conhecida como Maestro, onde ela, tipo, de fato devorou a alma da pessoa
que foi executada ali. Pelo menos o que deu a entender pra gente. É. E minha narrativa da questão dos olhos, mudando de cor para uma cor de serpente, e ele devorando a flor que ela se tornou depois de eu matar ela. Que foi aquela questão de na Terra sempre nasce algo, que era da discussão. Que não tinha, pra mim, em narrativa não tinha como eu, tipo, não matar aquele personagem porque era muito destoante e era uma questão legal. Faz sentido, Faria faz sentido. sentido. É, assim, Hum. falando. Após isso eu tive, tive mais uma luta, duas lutas, né, que teve, né, da final, mas a segunda em específico, foi antes da final, que foi a minha semifinal, ela foi, assim, muito massa. Em quesito de eu conseguir usar milimetricamente minha ficha. Eu tinha uns pontos de catarse para trás, o que aconteceu? Eu tava enfrentando acho que era um Anuri que era da mesma guilda da garota que eu matei, né? Da Naga que eu matei. E ele queria vingança. Tá cheio de ódio. E o cara, ele acha que ele era um pistoleiro guerreiro Koi. Algo do tipo. Eu não, acho Ele que o falou, Anur ele era. Ele mestre das armas? era. Não, não, não. Eu não sei se ele tinha mochileiro, mas eu lembro que, salvo engano, ele era. Ai, como é que chama o negócio dele? Guardião dos erros, protetor dos erros, alguma coisa assim. Isso, Eu agora não protetor dos lembro. erros. Ele era bem forte. O que fez na build dele era focada full em causar dano. No Ah, primeiro turno ele se escondeu de mim. Eu tava tentando procurar ele, eu falhei miseravelmente, né? Tentei várias vezes. Acabei tendo que aceitar a porrada dele pensando, tá bom, eu vou tentar tancar. Ele me encheu de bala. Ele deu 3 ataques. Por conta da minha redução de dano alta, eu saí vivo, acho que com 6 ou 7 pontos de vida. Acho que 12, não me lembro agora. Mas, depois disso, ele acabou denunciando a situação dele. Nesse turno, eu não tinha encostado nele ainda. O que eu fiz? Eu já tinha invocado o atoleiro antes, né? Aí eu abri o portal e eu encontrei ele debaixo da água. Tive que fazer o portal de tamanho maior. Atravessei o portal, peguei com o meu bicho, né, que eu invoquei. Entrei pelo portal, peguei ele. Eu tentei puxar ele, mas ele tinha um item ele que tinha um escudo permitia. enraizante, ele não É, permitia deslocamento forçado. é. E aí o que acontece? Eu tentei mover, gastei 1,5 m e não moveu. E eu tava procurando, cara, o que eu vou fazer pra tirar esse cara? Não consigo, não vou conseguir finalizar ele. Aí eu me liguei, pô, eu tenho o meu truque, meu ataque e o meu truque. Então eu comandei o meu bicho para atacar com vantagem, eu acertei o ataque. Quando eu acertei o ataque, eu conjurei o truque. Eu conjurei o truque, que acho que é corrente mental, e corrente psionica. E eu gastei o catarse que eu tinha para aumentar o ampliar dele, para deixar acho que em 10. Quando eu ampliei, eu podia escolher uma das opções. A opção que eu escolhi foi soltar. Ele solta o item, ele perde os efeitos do item e eu consegui mover ele até o atoleiro. E ali eu lancei um derreter-mente na cabeça dele com o atoleiro, que como é um ataque, o atoleiro, por algum motivo mecânico, causa o dano de adicional de ácido. Pô, é Que a magia, gente brother. estava procurando ali, acho que ele, na arena, no momento ali, ele disse que ele é resistente, mas depois a gente conferiu e ele não era resistente ao dano. Acho que não era de ácido que ele era de veneno. Mas ainda, tipo, sofreu coisas para finalizar. Porque também, acho que ia dar o efeito da arena, e aí, iniciar o turno dele ia ser explodido pelo atoleiro. Sim, que é Então, sempre importante lembrar que tipo, a arena, no final de cada rodada, ela dava um dano ou ativava algum efeito aleatório. chegou que no final acho que ela não chegou a ativar o efeito no meu turno, mas quando Uma se das, vira, uma, ela explode. uma das cenas mais tristes foi numa das minhas lutas, que tipo, a gente ganhou tipo, um dano dobrado, só que por causa da distância dos personagens ninguém atacou. Isso foi muito feio, cara. Que tristeza de vocês. Quer dizer, não tenho culpa, tipo, Uhum. foi culpa da arena. Essa luta, ela foi muito massa, foi a que eu mais cheguei próximo de perder, mas foi no detalhe, foi aquela questão que eu pensei que é realmente a versatilidade, ela me tirou essa vitória. Essa e também essa porque você chegou mais perto de ser, né? Porque a gente teve a final, né? A final foi triste.
Afinal, eu enfrentei a plantinha, né? Maldita plantinha combada. A gente final foi E você contra uma personagem que era uma petalinha, a gente ele fez, vai ter sim, vídeo ele dela fez um aqui. combo parecido com o que eu ia fazer, né? Ele fez uma build em volta de, tipo, ficar invisível e explodir as pessoas. Eu acabei tomando um erro estratégico, na Na minha verdade, opinião. eu acho que a build dele não é ficar invisível. Ele ficou invisível Que é por parte das causa do seu ações. personagem. Que a build dele é atacadora. Enfim, não vou exploitar a build dele, vai ter vídeo aqui. Mas assim, Sim, basicamente, até onde eu tenho informação, depois eu posso até confirmar isso com ele, consigo. a, a build dele não vai ficar invisível, mas tipo assim, foi. Ele tinha isso pra counterar personagens quebrados que nem o seu. É, a Mas depois eu vazada posso do invisível confirmar dele isso. não aguenta, Mas não. eu vou confirmar isso no vídeo dele. E aí, quem estiver assistindo aí no YouTube, assiste o vídeo dele pra ter essa confirmação. É, ele ficou invisível, foi meio difícil, tipo, eu cometi um erro tático que eu tentei adivinhar, tentar prever uma parada, pensando, não, talvez eu sobreviva. Eu fiquei tomando magia que não batia na minha redução. Então eu acabei me ferrando, tomando uns danos, né, acumulados, para depois ele me explodir. Sendo que se eu talvez tivesse feito, por exemplo, velocidade, ter procurado ele, talvez se eu tivesse encontrado ele, eu teria alguma chance de matá-lo. Mas eu acabei não fazendo. E foi bem legal. Eu vi, tipo, foi a primeira vez de um torneio que eu perco. Eu joguei dois. Um num. Não sei se eu posso falar, tipo, questões de outro servidor aqui. Posso? Pode, pode. O canal ele é meu, então tá tudo certo. Eu joguei o primeiro torneio de Feiticeiros e Maldições que teve, na época que o sistema todo mundo tava jogando. Era legal. Eu venci aquele torneio com uma boa folga. Eu fiz umas fichas bem quebradas, parecidas com essa daqui, em quesito de utilizar de estratégia, desvio, resistência e usar alguma mecânica de voo. Ele ia ser enviado, né? Os jogos que a gente teve ia se tornar vídeos, mas acabaram não ficando, não tornando, porque o arquivo corrompeu e o criador não queria tanto também, então se perderam. Mas eu joguei esse torneio. Foi bem massa a experiência. E esse daqui foi o segundo que eu joguei. E chegou E a nas minha primeira finais. experiência com criação de ficha de Skyfall, né? E conseguiu fazer um personagem forte o suficiente pra chegar na final do torneio. Né? Eu já tô bem orgulhoso com quanto a isso. Eu acho que o máximo eu mestrei Skyfall uma vez, a mesa deu errado, eu não mexi mais no sistema. E aí eu tive a oportunidade de jogar o torneio, aí eu fumei ele durante uma semana. Justo, justo. Como eu falei, a gente trouxe aqui, né, pessoal, a mata dos combeiros de Skyfall. Você pode ver que tipo, a pessoa. O jogador nasce bom, o combo que o corrompe. É. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira estar adicionando sobre o teu personagem, sobre a sua experiência na arena? Como é que foi a sua experiência com o sistema em si, né? Puxando agora esse, aproveitando para fazer que a gente vai fazer esse encerramento agora essa questão de qual foi a sua experiência com o Skyfall. Sim. Cara, a minha experiência na arena, primeiramente, foi bem legal. Consegui fazer umas interações. Eu normalmente sou um jogador bem narrativo, então eu gosto de ter esse espaço para narrativa. Mas como algumas lutas que tiveram questões meio tensas, então eu tive pouco espaço para fazer as narrações. As lutas eram menos longas, tive bem lutas curtas. Então as interações elas acabaram ficando meio curtas, mas foi em suma geral legal, né? E eu pude acabar testando com a rapaziada várias regrinhas específicas que era E o acho que intuito da você arena mesmo, conseguiu ganhar né? catarse tanto pela sua melancolia quanto pela sua origem em todas as lutas, né? É verdade, né? Porque a brincadeira legal dele era o quê? Ele era um protetor, ele era um juramentado e a proteção dele era proteger as pessoas da erosão. E assim mesmo, ia ser o representante sobre isso. Então, sempre quando ele superava a erosão, ele ganhava ponto de catarse. Mas, por ser um anão, sempre quando ele sentia que ele estava próximo dessa erosão, que ele ia realmente ser destruído, né? De se tornar pó, que seria perder para a erosão, ele ganhava pontos de catarse também. Então é sempre situações onde ele tá muito para baixo ou muito para cima. Tanto que a gente teve uma luta que o jogador, que ele era com a jogadora, e, cara, rodou 3 20 de uma vez. Eu olhei pro, eu olhei pro Igor e falei, ô Igor.
Então, tô torcendo contra o meu progresso aqui, cara. E aí o Igor me passou o ponto de catarse, porque, pô, 3,20. Eu sou um anão, mano. Tá tudo dando errado. É, Foi muito bom, cara. esse tipo de coisa E me ajudou acontecer é bastante a tenso. formar bastante catarse nessa arena. Isso é uma conversa que a gente pode puxar também num outro vídeo, que é talvez na tier list de legados isso apareça, que um dos pontos fortes para ser um bom legado em Skyfall, eu acho que acaba sendo quão fácil é você acumular catarse, né? Com a Sim, melancolia dele. isso dá, tipo, uma vantagem. Em jogo, eu imagino que depende de questões, né? Mas na arena, especificamente, com mais era fácil tu conseguir catarse, melhor ele se tornava a longo prazo, além Sim, das habilidades próprias dele. Aliás, Skyfall, né, para puxar a questão de experiência com Skyfall, eu não tive uma experiência mesmo, mas mecanicamente Skyfall ele me agradou bastante com as suas regras core. Eu senti que o core de Skyfall ele é bem robusto, então ele tem a vantagem clara. Porém, eu senti muita falta de poderes. Eu tinha muito poder que ele só, tipo, ele entregava alguma coisa que não era exatamente o que eu queria. Eu senti uma resistência ao sistema de customização. Ele te dá a variedade, mas na hora de tu pegar essa variedade e transformar em algo mais direto, eu senti rigidez. É como se eu tivesse uma base sólida, mas eu tivesse tampado por uma cama de gato. Eu tinha que forçar muito algumas coisas para conseguir um resultado muito diferente, sabe? né? Então foi um pouco É um difícil. Eu ponto acabei válido a ficando muito ser original por notado. conta da escolha de magia. Acho que com isso a gente finaliza, né? A, o nosso vídeo sobre Taruma. O Tora que causou definitivamente comoção de todos os participantes da arena, que todo mundo tinha medo de enfrentar esse personagem. De fato. Vou pedir pra você dar uma Mas, boa cara, noite acho que foi aí, legal. pra gente estar concluindo aqui mais esse vídeo aí da nossa série. Oh, perdão, não cheguei a ouvir. Vamos dar nosso boa noite aqui, que a gente vai estar fechando Ah, esse vídeo sim. dessa série aqui, né? E aí a gente se Então, cara, aparece aí, tá? Vai aparecendo aí que a gente vai ter mais videozinhos sobre Skyfall com a comunidade do servidor. se me chamar, eu tô aparecendo, cara. Tô gostando Beleza. de interagir com a comunidade do servidor. Então Então, boa noite, irmão. dá Foi seu muito boa massa noite gravar aí o pra vídeo. galerinha do YouTube. Dê um recado final. Meu recado final é que da próxima vez eu voltarei mais forte. E vou vencer, mano. É Fiquem isso aí, sabendo. né, galera? Bom, por hoje é isso. A gente se vê na próxima saga e vamos continuar explorando junto esta masmorra.